falar na segunda parte aí, onde agora o assunto vai ser jobs. Vamos falar de duas maneiras, como era tratado até o Oracle 9 com a DBMS Job e do Oracle 10 para frente com a DBMS Scheduler. Então, nessa sessão agora, nós vamos falar o seguinte: o que são os jobs, quais os tipos de jobs que nós temos dentro de um banco de dados Oracle, para que esses caras servem e como que nós implementamos. Como já foi falado há pouco, há duas maneiras de fazer essa implementação, né? Uma pode ser com a DBMS Jobs DBMS Job, e a outra pode ser com a DBMS Scheduler. São duas packages. A DBMS Job existia até o Oracle 9 e a DBMS Scheduler veio do Oracle 10 para frente. E por último, vamos falar de como monitorar, como acompanhar esse processo aí dos jobs. Bom, então primeira parte, o que são jobs? A gente pode classificar como job dentro de um banco de dados atividades que você vai programar para ela ficar sendo executada de maneira automática, ciclicamente, né? Ou em intervalos regulares ou intervalos regulares, mas enfim, é uma atividade que vai ter que ficar se repetindo toda hora e não precisa ficar ninguém ali apertando um determinado botão. Você vai passar esse agendamento, escalonamento aí para o banco e ele vai tomar conta a partir de então, né? Então, alguns exemplos aqui, ó. Eu posso criar um job que faça o seguinte: quando determinada aplicação colocar um arquivo de texto em algum lugar lá do meu banco de dados, aí dispara um processo que lê esse arquivo e carrega para dentro da instância. Vindo para um lado mais de aplicação, aí uma situação mais factível, você pode imaginar o seguinte: chega a época de fazer fechamento lá das aplicações contábeis, financeiras, RH, etc. Então tem que rodar determinados relatórios que só são executados nessa época. Você já pode deixar agendado, você pode criar um job para quando chegar o dia X, ele execute e o problema seja resolvido, né? Trazendo mais para o lado do DBA, execução de backup. Esse job aqui todo DBA tem que saber, né? Porque o backup tem que rodar todos os dias, então a gente já pode deixar programado. Coleta de estatísticas também, uma outra atividade aí que o DBA faz dentro da instância de banco de dados. Rebuild de índices. Então, o que acontece? Eu posso ter job tanto para ajudar o DBA, que é o cara que vai estar administrando o banco de dados, como eu posso ter jobs aí para ajudar do lado da aplicação, né? Isso vem no banco de dados para ajudar quem precisa automatizar alguma coisa, não interessa quem é. Quanto aos tipos, basicamente existem 3 tipos de jobs aí, né? Então a gente vai ter um job baseado em tempo, ou seja, eu vou depender ali de uma referência de data e hora. Por exemplo, vai executar ali a cada 5 minutos, ou todos os dias às 22 horas, ou todo dia 15 às 14h30. Aí você vai escolher, né? Você vai determinar quando que esse job vai executar, mas ele está sempre atrelado a uma referência de data e hora. Eu também tenho um job de evento, ou seja, eu não tenho mais essa referência de data e hora. Agora esse job ele vai executar quando? Quando algo que eu deixar programado acontecer. Por exemplo, imagina aquele exemplo que foi falado no slide anterior de um arquivo texto. Então, não interessa o horário. A hora que cair um arquivo texto no diretório X, o job vai fazer a leitura desse arquivo e vai jogar o conteúdo para dentro do banco de dados. Então, assim, não interessa se é 1 hora, se são 2 horas, se é meia-noite ou 7 da manhã. A hora que o arquivo chegar, o job vai disparar. Aqui eu estou trabalhando num outro contexto, né? Eu estou completamente desvinculado a relógio e calendário. E por último, tem os jobs que nós chamamos de lightweight jobs. Isso aí chegou no Oracle 11. São jobs que vêm, vamos colocar assim, semi-prontos, né? Eles vão ser criados a partir de um template. Quando a gente chegar na DBMS Scheduler, vocês vão ver que ela é um pouco mais complexa para se criar um job. Ela embora complexa, seja bem melhor, né? Mas às vezes você tem job que vai fazer uma atividadezinha pontual, então não precisa dar aquela volta toda para fazer alguma coisa mais simples, né? Então isso aí trabalha a partir do contexto de lightweight jobs. Os tipos de execução. O que um job executa? Ele pode executar um bloco PLSQL, begin, parará, end. Pode executar
um bloco anônimo, né, que foi o que eu acabei de dizer, pode executar um objeto PLSQL, por exemplo, uma procedure, uma package, enfim, o que você falar para ele executar, ele vai executar. E ele pode executar também programas que estejam externos à instância, ou seja, não é um bloco anônimo, não é um comando do Oracle, não é um objeto PLSQL, é algo que está fora do banco. Por exemplo, eu posso deixar um shell script lá na /home/Oracle e quando der o horário, esse cara vai ser executado, né? Isso veio também a partir do Oracle 11 e pode se fazer dessa maneira também. Para que servem esses jobs, né? Basicamente, a resposta é a mesma do que a gente falou lá na primeira questão, né? O que são jobs? Eles são úteis quando eu tenho atividades que precisam ser executadas de maneira frequente, em intervalos regulares ou irregulares, né? Eu posso falar que aquilo vai ser cíclico, eu posso falar que não vai ser cíclico, vai depender muito da característica da sua aplicação, daquilo que você está precisando. Eles vão ser úteis tanto para aplicações administrativas, já falamos, né, para geração de relatórios, processamento de informações, esse tipo de coisa, quanto da parte de gestão da instância, né, o DBA, o trabalho dele. Já o backup, coletar estatística, fazer rebuild de índice, esse tipo de coisa. Vamos ver agora o processo de implementação, aquele que veio lá nos primórdios, desde a versão 9, que era com a DBMS Job. Então, DBMS Job é uma package e ela tem algumas procedures conforme a gente listou aqui, né? Então tem a procedure broken, tem a procedure change, instance, interval, next date, remove, run, submit, user export e watch. Tá bom, mas vamos ver o que elas fazem. A procedure broken, ela desabilita a execução de um job. Então o job está lá em plena execução, não, tem que parar agora. Então você vai chamar a procedure broken da package DBMS Job. O job já está na fila lá, está executando, a vida está normal. Só que eu preciso alterar algum parâmetro dele. Por exemplo, preciso alterar o intervalo de execução. Então é com essa procedure que eu faço essa alteração. Procedure Instance. Se eu estiver falando de um Oracle Hack, eu quero deixar lá definido que o meu job vai executar sempre na instância número 2. Então é com essa procedure aí que eu vou definir. Next Date, o nome já é bem sugestivo, né? A próxima data que vai executar. Tem a procedure Remove, é para eu remover um job da fila de jobs. Quando a gente fala de job, imagina uma fila. Então você tem um monte de atividade que está enfileirada. E aí o que vai acontecer? Quando der o horário, a fila vai ser disparada. Essa é a função da questão aí quando a gente fala de job, né? Tem a procedure Run, que é para eu forçar a execução de um job. Então eu sei que o horário dele vai ser para executar daqui a 20 minutos, mas eu quero que execute agora. Tá? Com essa procedure que a gente vai trabalhar. Submit. Assim que eu crio um job, ele não está, vamos dizer assim, valendo. Eu criei, está criado, ele está ali paradinho, ele não vai funcionar ainda. Ele vai passar a funcionar a partir do momento que eu der um submit nele, que eu falar para ele, agora você entra na fila aí que quando chegar o seu momento você vai ser executado. Tem a procedure User Export, né, que eu consigo recriar determinado job a partir de uma exportação que eu faço dele previamente. E também tem a procedure watch. Essa aqui ela fala o que o job vai fazer, a procedure que ele vai executar, o comando SQL que ele vai dar, né? Então aqui é a ação de fato que ele vai tomar. Dando sequência, o que nós temos? Vamos trabalhar um exemplo aqui de job com a DBMS Job. Então você vai ver o que eu estou explicando aqui nesse slide e vai fazendo na sua máquina aí para a gente chegar lá no mesmo resultado no final dessa sessão. Vamos criar, primeiramente, uma sequence e uma tabela que vai ser a base para esse job que nós vamos criar aqui, né? Então, com a DBMS Job, nós vamos criar um job que vai ficar fazendo um insert nessa tabela. Então, igual tem na imagem aqui, ó, você digita aí no seu terminal, cria a tabela e cria a sequence. Uma vez que elas estiverem criadas, o que vai acontecer? Agora nós vamos criar o job. Por quê? No slide anterior, criamos uma tabela chamada Job Table. Então agora eu vou criar um job que fica fazendo um insert ali, toda hora. Como que a gente cria isso aí? Basicamente, preciso de uma bind variable ali do tipo number, que chama job n, e aí vou dentro de um bloquinho PLSQL ali, ó. Begin, chama DBMS Job,
a procedure submit, né, que eu vou dar um submit em um job, e aí eu já vou falar o seguinte, o que é a ação desse job? É esse insert que ele está fazendo na linha 3, ó, insert into job tables, está passando os valores, ele vai inserir o texto executou e vai colocar a data que ele fez essa execução. E também vai ter um ID lá, que é uma PK, né, na primeira coluna da tabela, que ele vai usar a sequence que a gente criou, a seek job. Toda vez ele vai chamando o next val dela. A data que eu estou criando esse job, sysdate, agora, e quando ele vai executar, sysdate mais 1. Então, teoricamente, ele vai executar só amanhã, mas deixa assim mesmo que a gente vai fazer ele executar daqui a pouco, embora eu tenha deixado dessa maneira. Se ao final da sua digitação aparecer o procedimento PLSQL concluído com sucesso, ótimo, vamos para o próximo slide. Uma vez que criamos o job, o que vai acontecer? Dá um select lá na user job. E aí você vai ver que tem uma coluna chamada Job e uma chamada What. A Job traz o ID dele, foi o primeiro job que nós criamos, então vai estar com 1. What é o que o job faz, né? Nós falamos lá atrás. Então tá aqui o comando, ó. Insert into job table values. Tá exatamente o que ele vai fazer. E agora você vai lá na User Jobs e dá um select para você ver o que esse job executou até então. Então agora eu vou pegar a coluna job, last date, a última execução dele, e next date. Então o que está acontecendo? O ID do job é 1, enquanto esse job existir, esse ID vai ser o dele mesmo. Repara que a coluna last date está vazia. Por que está vazia? Porque quando nós criamos ele lá atrás, vamos voltar aqui um slide, olha aqui, ó, eu passei sysdate mais 1, então é a data de hoje mais 1, que significa o quê? A data de amanhã, que é quando ele vai executar. No print de tela aqui está uma data um pouco antiga, né, porque foi na época que a gente criou esse material, e a coluna last date está vazia. Legal, se os seus selects voltarem esses valores, até aqui está tudo certo. Próximo slide. Como estava programado para executar amanhã, eu não quero que execute amanhã, eu quero que execute agora. Lembra da procedure run, onde eu forço a execução de um job? Então eu venho aqui, ó, exec dbmsjob.run e passo o ID do meu job, né? 1, que foi aquele número que voltou lá atrás. Aparecendo isso aqui, procedimento PLSQL executado com sucesso, você dá um select lá na tabelinha que nós criamos, ó, né? Job table. Aí tem que aparecer aqui, ó, na coluna número exec, né? Foi a primeira execução, texto executou e a data que ele executou. Se você voltar agora lá na user jobs, você vai perceber que a coluna next date vai ter o mesmo valor ainda da data de amanhã, só que a coluna last date, ó, vai ter a data de agora, que é quando ele executou, né? Ou seja, nós conseguimos forçar a execução de um job. Aqui a gente vai repetir de novo alguns atributos da DBMS Job, que são os principais, né, mais para dar uma reforçada. Então eu posso, por exemplo, com a procedure change, trocar algum atributo do meu job, broken, interromper a execução imediatamente, intervalo, alterar o intervalo dele, e remove, remover esse cara definitivamente da fila de execução. Aqui nós temos alguns exemplos de como mexer com a procedure interval. Ela vai receber alguns valores, ela pode receber alguns valores, que nós classificamos como o dado, né, do tipo data e hora. Então aqui tem algumas expressões, ó. Por exemplo, se eu quero que esse job execute exatamente daqui a 7 dias, eu vou passar, ó, sysdate mais 7. Ou a cada meia hora eu passo sysdate mais 1, que vai dar 24, e divido por 48. Então o resultado disso vai ser o quê? A cada 30 minutos, meia hora. E essas funções vão se tornando cada vez mais complexas aqui, né? Por exemplo, eu queria toda segunda-feira às 15. Então eu pego lá a função next day, mas passando um trunc sysdate aqui para tirar a hora, né? E passando mais a expressão ali, ó, que eu quero 15/24, toda segunda-feira às 15 horas, né, na 15ª hora do dia. E assim vem vindo, né, ficando cada vez mais complexo. Vou deixar um desafio aqui, ó, altera seu job aí para executar a cada 5 minutos. A resposta não está diretamente aqui. Aqui nós temos alguns exemplos, mas baseado no que está aqui você consegue chegar nessa conclusão aí de a cada 5 minutos, ou caso contrário você pode pegar lá na referência da documentação da Oracle para linguagem SQL, lá ensina essas funções e você consegue chegar nesse resultado, aí vai ficar o desafio.
Continuando agora, vamos virar a página um pouquinho e falar da DBMS Scheduler. A DBMS Scheduler, ela é a evolução da DBMS Job. Então, nasceu no Oracle 10, continua no 11, está aí no 12, não, vamos ver se nas próximas versões ela ainda vai estar aí, né? Se não tiver, vai vir alguma que substitua, agregando mais funcionalidades. Mas quando eu trabalho com a DBMS Scheduler, o que acontece? Um job ele deixa de ficar tão simples quanto ele era. Agora a coisa começa a se tornar um pouquinho mais complexa. Por quê? Um job ele vai ser um programa. O que é o programa? É a ação, é aquilo que ele faz. Basicamente é a Procedure What da DBMS Job. Ele vai precisar de um schedule, ou seja, um intervalo de execução. Quando que ele vai executar? Esse schedule seria mais ou menos, fazendo uma analogia bem simples, a Procedure Interval, né? E também ele pode ter atributos ou pode ter argumentos, que são informações complementares que eu passo. Eu posso ter um job que toma determinada ação, mas para ele executar, eu preciso passar, por exemplo, o código de um cliente. Então, se eu passar o código do cliente A, esse código vai ser o quê? Um argumento, né? Então, ele vai trabalhar em cima desse cliente A. Ah, não, mas eu quero executar o mesmo job passando agora o cliente B. É um outro argumento. É nesse ponto que a gente quer chegar. Mas, criando agora um job com a DBMS Scheduler. Então, um job, basicamente, ele é a soma de um programa e de um schedule. Então, vamos precisar criar esses caras separadamente. Primeiro passo, um programa, né? Então, vamos criar esse cara, ó. É um bloco PLSQL, begin, end. DBMS Scheduler, create program. Estou criando um programa. Aí eu vou passar o parâmetro program name, o nome do meu programa, tá aqui, ó, insert prog, não pode ter espaço, tá? Program action, o que esse cara vai fazer? Tá chamando outro bloquinho PLSQL aqui, ó, begin, aí vai fazer um insert lá na mesma job table, só vai trocar o texto agora, vai colocar assim, ó, insert by DBMS Scheduler, pra gente diferenciar do exemplo anterior, e a data que ele fez o insert. Program type, PLSQL block, por quê? Porque é o que eu estou colocando aqui, né? Um bloco PLSQL. Eu poderia passar aqui, ó, executable, falar que ele vai executar alguma coisa que está fora do sistema operacional. Poderia colocar aqui a chamada de um shell script, imaginando aí Unix ou Linux. Mas poderia também, se fosse um servidor Windows, colocar uma chamada para um arquivo executável, para um arquivo batch, enfim, não tem problema. O Oracle executa qualquer coisa que esteja lá no sistema operacional. Número de argumentos, 0, esse cara não tem argumento nenhum. E por último ali tem a coluna comments, não é obrigatório, né? Mas é legal você colocar um comentário. Normalmente as pessoas não colocam, e aí fica ruim, porque você chega lá num lugar que tem um monte de job na fila, e aí alguém fala, tem que fazer isso com o job tal. Você fala, pô, mas e agora, qual que é o job? Se você colocar um comentário, por mais simples que seja, já ajuda. Não precisa escrever uma epístola na coluna comments, mas uma frase simples e direta, né? Ajuda pra caramba. E por último ali, enable, falando que esse programa está habilitado, ele pode ser usado. Se você digitou tudo isso aí, deu procedimento PLSQL executado com sucesso, ótimo. Vamos para a próxima tela. Uma vez que eu criei o programa, que é o que? É a ação, é aquilo que o meu job vai fazer, agora eu preciso criar o que? É um schedule, é um intervalo de execução. De quanto em quanto tempo alguma coisa vai acontecer. Por que alguma coisa? Porque esse schedule não é obrigado a estar atrelado àquele job. Eles vão se unir mais para frente, mas até então, do jeito que está aqui, eles não têm relação nenhuma. São elementos completamente independentes um do outro, né? Para criar esse schedule, como que vai funcionar? Nós vamos pegar de novo a DBMS Scheduler, só que agora nós vamos chamar Procedure Create Schedule. E vou passar o nome dele, igual tá ali, ó, a cada 10 segundos. Repara que não tem espaço, tá tudo separado por underline, não pode ter espaço. Start date, a partir de quando esse cara tá valendo? A partir de agora. Intervalo de repetição, que nem tá ali, ó, repeat intervalo. Então, ele vai ser um intervalo numa frequência em segundos, ó, secondly, num intervalo de 10 segundos. Então, esse schedule que eu criei aqui, que chama a cada 10 segundos, obviamente ele está executando o quê? A cada 10 segundos. O nome aqui, procura colocar um nome bem sugestivo, né, para você saber. Eu poderia escrever qualquer coisa aqui, eu poderia escrever goiaba. Não ia ter problema nenhum, mas aí não ia dar para saber que estaria referenciando aí um intervalo de execução de 10 segundos. E também procura colocar um comentário aqui, porque é bastante importante.
Legal. Foi criado o job, o job não, foi criado o programa, foi criado o schedule, agora nós vamos criar o que? O job. Criar o job, nesse contexto que a gente está falando, nada mais é do que unir o programa e o schedule. Por quê? Eu estou falando o que ele vai fazer e quando ele vai fazer. Então, como que nós criamos? Com a DBMS Scheduler, Procedure Create Job. Então você vai lá, Job Name, dá um nome para o seu job. Também não pode ter espaço ali no nome, tá? Program Name, qual programa ele vai executar? Insert Program, foi aquele programa que nós criamos lá atrás, né? Schedule Name, qual que é o intervalo de execução dele? Ó? A cada 10 segundos, foi o schedule que nós acabamos de criar aqui no slide anterior. E Enable, tá true, que ele vai tá valendo já a partir de agora. Auto drop tá igual a false, porque eu posso criar um job que se autodestrói, vamos colocar assim. Quando chegar no dia que eu falar que não é mais para ele executar, ele vai lá e se apaga da fila e ninguém sabe que esse job existiu. E de novo, ó, comentário, lembra da coluna comments, coloca alguma coisa aí, não trabalha com essa coluna vazia não. Uma vez que o job foi criado, eu posso começar a monitorar ele. Nós temos uma view User Scheduler Jobs. Ela trabalha tanto no contexto de User, All e DBA. Então, por exemplo, eu vou lá pegar Job Name, que é o nome do meu job, o estado, quando ele começou, próxima data que ele vai executar, quantas vezes executou e quantas vezes teve falha. Nesse print que eu coloquei aqui, ó, Job 1, Job 1. Legal. Status. Está agendado, né? Scheduled Start Date. Então, teoricamente, aqui a data que ele vai executar não é a mesma data que de hoje, né? Que você está vendo o vídeo. Next Run, a próxima data que ele executaria. E aqui, ó, Run Count, quantas vezes ele executou até agora. E Failure Count, quantas vezes deu erro, né? Aqui nessa coluna, isso é importante. Enfim, se eu vi que ele está aqui ó, como scheduler, então eu posso vir aqui na tabela e ver o resultado dele, nesse nosso exemplo aqui, né, que a gente pediu para ele ficar fazendo um insert na job table. Então, tá vendo? Ó, ele já tem vários inserts aqui, tem a data de execução que ele foi fazendo, esses inserts pra gente, né? Então, para você monitorar o seu job, você vai na User Scheduler Jobs. Bom, vamos voltar no Schedule um pouquinho, só para você ver a questão da modularidade aqui. Por que trabalhar com a DBMS Scheduler é bem melhor? Olha, eu preciso trocar aquele job que trabalha a cada 10 segundos para o intervalo que ele trabalhe a cada 30 minutos. Eu vou criar outro schedule, muito simples. DBMS Scheduler.create schedule, o nome dele, passei o nome, quando ele vai começar a valer, a partir de agora. Intervalo de repetição, lá, uma frequência de minutos no intervalo de 30 minutos. E não esqueça do comentário. Terminado isso, o que eu fiz? Eu criei um novo schedule. Então é só substituir aquele que tinha pelo novo. Como que eu faço isso? Vou lá na DBMS Scheduler de novo com a procedure set attribute. Então você vem aqui, ó, DBMS Scheduler set attribute. Tá bom, vou atribuir o que e para quem? Para o meu job 1. O atributo schedule name vai receber o valor a cada 30 minutos. Então, peraí, o atributo schedule name no meu job 1, vamos voltar aqui um slide e ver quem ele é. Aqui, ó, schedule name, é o intervalo que ele executa, né? Agora ele está recebendo o que, ó? A cada 10 segundos. Legal. A partir de agora, esse cara vai receber o que? A cada 30 minutos, que foi esse schedule que eu acabei de criar aqui, ó, né? Se você fez isso, ele deu lá procedimento executado com sucesso, tá tudo certinho. Vamos rever os nossos resultados. A partir de onde? A partir da User Scheduler Jobs. E aí você roda o mesmo select basicamente, né? Você vai perceber que a coluna state dele ficou desabilitada, né? E uma vez que ela ficou desabilitada, ele não está mais em execução. Por quê? Porque toda vez que eu troco algum atributo de algum job, automaticamente ele fica desabilitado. Ah não, mas trocou com sucesso, tudo bem. Mas ele continua desabilitado. Você precisa ir lá explicitamente e habilitá-lo. Igual está aqui embaixo, ó. Exec DBMS Scheduler.enable e passei o nome do job. Ou seja, a partir de agora, esse job vai estar valendo. Tanto é que se você repete o select, agora ele está como agendado, tá vendo? E vai mostrar a próxima data de execução. Lembra que não vai bater com essa data. E outro ponto, repara aqui, ó, Run Count e Failure Count. Ele zera essas colunas porque é como se a gente iniciasse um novo ciclo para esse job a partir de agora, né? Um outro exemplo aqui, eu vou criar um job direto.
Não vou usar programa, não vou usar schedule. Também pode-se fazer isso. O que eu vou fazer? Ó? DBMS Scheduler Create Job. Passa o nome dele, lembra que não pode ter espaço. Olha ali, ó. Job Type Executable, ou seja, ele vai executar alguma coisa que não é um objeto do banco de dados. Job Action. Agora, como eu falei que ele vai executar alguma coisa, eu tenho que falar que coisa é essa, né? Eu passo o caminho do arquivo executável, /home, /oracle, job executável.sh. Pronto. Start date, a partir de agora. Intervalo de repetição, ó, repeat interval. Freq, secondly, intervalo 10, ou seja, numa frequência em segundos no intervalo de 10 segundos. End date, null. Por que tá como null ali? Porque eu não quero que esse cara tenha fim, ele vai executar a cada 10 segundos infinitamente, mas eu poderia colocar uma trava ali, ó, executa até o dia 14 de maio, quando chegasse nesse dia ele ia parar. Enable, true, né, tá valendo, se eu passar igual falso ele não vai executar. E por último eu coloquei os comentários, lembra, não esqueça os comentários jamais. Feito isso, eu já criei um job direto aqui, não precisei de programa, não precisei de schedule nem nada. Se seus jobs forem executar tarefas pontuais, vale mais a pena criar assim, porque você consegue ir direto ao ponto sem ter muito trabalho. Mas, se você tiver uma estrutura muito complexa, onde tem muito job, onde muita coisa se repete, esse tipo de coisa, aí vale mais a pena você começar a usar os atributos program e schedule, que aí vai ficar mais modularizado o seu trabalho, né? E vai ficar até mais fácil para você gerenciar isso aí. Quando é coisa simples, coisa pequena, é melhor ser mais direto, né? Mas se é uma estrutura mais robusta, onde você vai ter mais um volume de job maior, é melhor criar por lá. E por último aqui algumas views, né? Onde eu posso monitorar os meus jobs. Então eu tenho lá, para quando eu trabalhar com a DBMS Job, eu tenho a User Jobs, a All Jobs e a DBA Jobs. Funciona no mesmo contexto da User Tables, da User Sequences, né? Se eu rodar lá com o meu usuário na User Jobs, eu vejo os meus jobs. Se eu colocar na All Jobs, eu vejo o que é meu mais o que eu tenho acesso. E se eu for DBA e rodar um select na DBA Jobs, eu vejo do banco inteiro. Seguindo a mesma regra, eu tenho agora a User Programs para ver os programas, Schedules para ver os schedules, Scheduler Jobs para ver os jobs agendados e Scheduler Jobs Run Details, né? Aqui, por exemplo, eu vejo a fila, né? E aqui eu vejo os detalhes da execução. Se está executando com sucesso, se deu erro, quando vai executar, eu consigo pegar detalhes, né? Se deu erro, qual o erro que deu. Então essa view aqui ela é mais completinha. E funciona no mesmo contexto, né? User, All e DBA. Essas views, como eu falei, servem para monitoramento. Uma vez que você criou os jobs, eles precisam estar lá de vez em quando sendo monitorados para que você entenda o que está se passando, né? Então é para isso que elas servem. Bem, por agora é só. Esse vídeo aí a gente está falando essa questão de jobs, na parte 2 do treinamento DB Essentials. Espero que você tenha gostado, que acrescente alguma coisa aí para você. Vou te pedir gentilmente, se você gostou, clica aí, dá um like, compartilha com o pessoal, se inscreve no nosso canal que ajuda bastante e vejo vocês na próxima. Até mais!